A Bíblia diz em Romanos 12 que a gente não pode se conformar com esse mundo, né? A palavra conformar é tomar a forma, é tomar o molde. A Bíblia diz que a gente não deve se conformar com o mundo, mas deve se transformar pela renovação da nossa mente. Quando a gente se converte a uma forma nova de pensar, a valores novos que eu e você precisamos abraçar, e obviamente isso coloca a gente na contramão do sistema, né? Literalmente nadando contra a correnteza. Eu não sei quem já fez isso, né? Mas eu me lembro ainda bem moleque de estar nadando num rio e a correnteza era muito forte. De vez em quando a gente, né, ficava tentando atravessar o rio e a competição era conseguir chegar num ponto específico do outro lado, que com aquela correnteza normalmente a gente saía do lado de cá, né, ia parar uns 300 metros do lado de lá. E eu me lembro que o desafio era tentar atravessar aquilo na diagonal para ver se chegava, né, no ponto que deveria ser uma reta, se não fosse a correnteza. Pensa num negócio complicado. Alguns de nós, né, quando começava a perder mesmo o ponto de chegada e começava a ter que nadar quase rio acima, às vezes parecia uma missão quase impossível. E de vez em quando eu gosto de pensar nisso, porque quando a gente está lidando com pessoas, mesmo que você viva, né, e principalmente se você viver o Evangelho como ele deve ser vivido, por mais que haja pessoas que vão abrir o coração, que vão reconhecer que você tem uma vida diferente, algo diferente a oferecer, nós vamos experimentar, né, a oposição da maioria. No entanto, querido, Deus tem chamado eu e você para ser sal, para ser luz nesse mundo, amém? E a gente precisa entender algumas verdades importantes. Eu quero, dentro dessa perspectiva, compartilhar com você algo que tem me ajudado há muito tempo, já há muitos anos, e eu espero que de alguma forma isso caia no seu coração, encontre lugar na sua vida e te abençoe e te ajude. Então abra sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, no capítulo 10 e no versículo 1. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Diz assim: qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Vou ler na NVI, a Nova Versão Internacional. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Eu gosto muitas vezes de compartilhar um pouco do histórico, de como Deus falou algumas coisas comigo, como Ele me levou a entender algumas verdades, porque eu acho que isso traz um pouquinho de sentido. Eu estava, acredito que há uns 20 anos atrás, no início do meu ministério pastoral, embora já estivesse pregando a palavra de Deus por vários anos, mas como pastor há pouco tempo. Eu era parte, obviamente, de uma equipe, não era o líder principal da equipe, mas tinha sido escalado para pregar no domingo, no culto de domingo daquela semana. Já na segunda-feira, eu querendo me antecipar, né, procurei preparar uma mensagem que eu entendi que era importante para a igreja, que tinha a ver com o momento deles, né, do que Deus estava falando, fazendo. E no final de semana eu lembro que eu fui viajar, fui pregar no interior do Paraná mesmo, mas era algumas horas de carro. E eu me lembro que a gente ia ministrar o fim de semana, era um ritmo muito puxado, corrido. Eu me lembro que no sábado à noite, depois do culto, eu tive uma reunião com a liderança da igreja. Depois, eu e minha esposa tivemos, né, um momento que hoje a gente chama do MDA, na época eu não sabia, né, como rotular direito. E tivemos um momento de acompanhamento com os pastores. E eu lembro quando a gente foi dormir, já era tipo umas 3:30 da manhã. E quando eu fui dormir, eu me lembro que estava ali orando, deitado na cama, e eu comecei a dizer para Deus, falei: Deus, estou com uma impressão no meu espírito, que a mensagem que eu deixei preparado, não é a mensagem que o Senhor quer que eu pregue no culto de amanhã. E eu falei para Deus, isso está me deixando um pouco inquieto e preocupado,
porque eu falei, indo dormir essa hora, eu não vou conseguir levantar cedo amanhã, ainda mais o tanto que a gente cansou. Falei para Deus, mesmo que a gente não levante tão tarde, esse povo não vai deixar a gente sair sem almoçar. Eu falei, mais as horas de viagem, eu vou chegar lá praticamente em cima do laço, em cima da hora do culto. Eu falei para Deus, eu não tenho nem tempo de preparar alguma coisa. Então eu lembro que antes de dormir eu apelei, né? Falei para Deus, sua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Acho que é por isso que alguns dormem mais, acho que eles acham que vão ganhar mais. Eu falei, a sua palavra diz que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. E eu falei para Deus, se o Senhor realmente tem uma coisa diferente, eu não tenho outro momento onde isso possa acontecer, talvez não agora, enquanto estou dormindo. E até hoje eu não sei se o que aconteceu comigo durante a noite foi porque eu orei dessa forma, ou se Deus já me instigou, me incomodou, me moveu a orar dessa forma, porque Ele tinha reservado a experiência para aquela noite. Eu não sei dizer, né, o que gerou o quê, mas naquela noite eu tive um sonho. Eu raramente me lembro de algum sonho, mas quando acordei pela manhã, aquele sonho era nítido, era claro, né, era muito forte. Em algum momento do sonho, eu não sei se eu chamo isso de um sonho, de uma visão, em algum momento do sonho, e é justamente essas coisas espirituais são difíceis de ser explicadas, eu me vi num lugar, e eu estava literalmente no meio do nada, porque não tinha mais nada além de mim lá. Né? Não tinha chão, não tinha céu, não tinha coisa nenhuma. Outro dia alguém brincou, pastor, o senhor estava no espaço, não tinha espaço, não tinha mais nada, irmão, era só eu, né? E de repente uma pessoa aparece atrás de mim. Eu me sinto muito curioso a virar, olhar para quem é, mas eu sinto no meu espírito que eu não tenho permissão de olhar, algo que é difícil para mim explicar. E aquela pessoa, ela se aproxima e ela começa a falar comigo. Então no meu sonho eu não tenho uma lembrança visual, quase que nenhuma, porque eu não enxergava coisa nenhuma. Não dá nem para dizer que eu estava em pé no meio do nada, é como se eu estivesse, né, flutuando, porque nem chão tinha. E essa pessoa aparece atrás de mim, eu tenho uma percepção que ela está lá, eu não enxerguei isso, e ela começa a falar comigo e ela diz assim, a impressão que você tem no seu espírito, de que a mensagem a ser pregada no culto, né, de amanhã, não é a que você preparou, e diz, a impressão que você tem é correta, isso vem do Espírito Santo. E eu lembro que naquele momento, dentro do sonho, da visão, que quer que eu chame aquilo, eu falei, eu já estava desconfiado de que realmente não era essa a palavra a ser dada, né, pela impressão no meu espírito, mas já que você está aqui, eu falei para aquela pessoa que estava falando comigo, falei, você se importaria de me dizer então o que é que eu devo pregar? Porque eu não fazia ideia do que falar. E de repente aparece na minha frente, hoje a gente diria que, né, é semelhante a uma projeção multimídia, como essa do texto que está na tela ali. Na minha época, acho que talvez a gente ainda falava que era um retroprojetor. Um negócio esquisito que vocês não fazem ideia de como era. Mas aparece o texto, né? Tenta imaginar algo parecido com o que está projetado. Aparece o texto na minha frente, eu vejo só o texto. E o texto, né, como a gente leu, ele não parece de cara fazer todo o sentido do mundo, principalmente nessa versão com a qual eu estava habituado. Assim como a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria a honra um pouco de estultice. E aquela voz atrás de mim diz, esse é o versículo que você deve pregar amanhã. É a partir desse versículo que Deus quer que você exponha a mensagem. E eu lembro que eu mencionei, falei, eu não estou entendendo nada nesse versículo. E existem duas mensagens aí. Uma delas é literal, a outra é simbólica. Eu falei, não estou entendendo nem a literal. E ele me resumiu esse versículo, ilustrando ou explicando da seguinte forma. E diz, isso é algo semelhante àquele ditado que vocês têm. Quando vocês dizem, fulano pode acertar 1000 vezes, mas se errar uma, em alguns lugares não é 1000, são 100 vezes, né? Mas pode acertar um monte, mas se errar uma, aquela uma fala mais alto. Então ele me diz, basicamente o texto está dizendo que um pouco de coisa ruim pode estragar ou comprometer muita coisa boa. E diz, assim como algumas moscas, quando caem no unguento, no óleo do perfumista, o mau cheiro das moscas que caíram,
ele encobre e fala mais alto do que o próprio perfume que está ali. O texto está usando isso como ilustração e diz assim também: um pouco de estultícia pesa mais do que a sabedoria e a honra. A essência do texto é que um pouco de coisa ruim compromete muita coisa boa. Mas ele diz o significado espiritual, e essa aplicação, o aspecto profético que Deus quer que você traga à igreja. E ele começou a me fazer uma explicação. De vez em quando eu prego esse assunto e uma pessoa ou outra vem comentar: puxa, pastor, que revelação. É por isso que eu gosto de começar explicando como foi a experiência. Porque eu digo que isso não foi a revelação, foi uma cola. Eu copiei tudo e eu simplesmente falo aquilo que me foi dito. E essa pessoa, quem quer que seja, não sei se era virtual, se ela existe, se era um anjo, eu não sei, mas essa pessoa no sonho, ela me explicava o simbolismo. Porque os perfumes, querido, antigamente, diferente de toda essa produção química que nós temos hoje, eu tive o privilégio, alguns anos atrás, de conhecer, na cidade do Cairo, no Egito, um lugar que produz perfume exatamente de acordo com esse modelo de antigamente. Quando a gente fala de antigamente, é de bem antigamente. É da época que o Mar Morto era só doente ainda, não tinha nem falecido. Desde esse tempo, dos tempos bíblicos que nós mencionamos, como o perfume era feito? Eles trabalhavam essências, e eles inseriam essas essências num óleo. Quando Jesus fala na hora de jejuar, de ungir o rosto, de aplicar o unguento, o óleo no rosto, ele na verdade estava falando de se perfumar, porque eles aplicavam as essências de perfume dentro do óleo. Quando ele está falando do unguento ou do óleo do perfumista, é exatamente isso que ele está dizendo. Então, aquela pessoa me explicava: o óleo é uma figura e um símbolo da ação do Espírito Santo. E você sabe que uma das figuras do Espírito Santo e da unção do Espírito na Bíblia é o óleo. Ele dizia: o perfume fala de um bom testemunho. Porque a palavra de Deus diz, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: Deus manifesta por meio de nós o bom perfume de Cristo. Você pode dizer amém? Ele diz: no entanto, as moscas são figuras de impureza. Elas estão associadas ao lixo, animais em decomposição. E ele começou a me explicar a diferença entre essa mosca mencionada e a mosca caseira com a qual eu e você lidamos. Porque ele está falando de moscas que ao morrerem emitiam mau cheiro. O único inseto que a gente conhece mais próximo disso, no lugar onde eu cresci e fui criado, a gente chamava esse bichinho de Maria Fedido. Aqui a turma fala de fé, tem todo tipo de cheiro, de nome. E alguns dizem: não, esse é o percevejo. Não, outros dizem: o percevejo é diferente. Mas a verdade é que alguns desses insetos, que quando morrem, eles produzem mau cheiro, eles fedem mesmo. Então o texto estava dizendo que quando essas figuras de impureza, elas acabam tocando e alcançando o óleo, o mau cheiro da impureza acaba se destacando e falando mais do que muito óleo. E naquele momento, ele começou a falar comigo e dizer: o que Deus quer que você pregue é uma mensagem de santificação. Ele me diz: a essência da mensagem que você vai pregar depende da sua resposta a essa pergunta. E a pergunta que ele me fez foi: por que as moscas caíram no perfume, no óleo? E a minha resposta de imediato foi: eu sei lá. O texto não está falando por quê, só está dizendo que caiu, não conta a história, não diz como elas chegaram lá. E eu falei: eu não faço ideia. Mas essa pessoa que falava comigo, ela respondeu assim: é uma questão de lógica. E ele disse: as moscas só caíram dentro do unguento, ou do óleo do perfumista. Ele me disse: porque ele estava destampado, porque estava descoberto. Se tivesse tampado, coberto ou protegido, nenhuma mosca jamais teria caído dentro. E de fato é uma questão de lógica. E ele diz: a mensagem que Deus quer que você pregue no culto de amanhã é um chamado à igreja a proteger e preservar a sua unção e santidade. Ele diz: porque muitas vezes as pessoas acreditam que deixar impureza é você deixar aquelas coisas grosseiras, aqueles pecados escandalosos. E muitas vezes elas se tornam tolerantes com outras coisas na sua vida, que acabam roubando e afetando elas espiritualmente.
E ele começou a falar comigo, de coisas que de fato me chamou a atenção. Aquela pessoa me disse muitos dos casamentos que você teve que trabalhar a restauração, por conta do adultério que entrou, se instalou, da quebra da aliança. Ele diz, esses adultérios não começaram de cara como adultério. Começaram com pequenos flertes, pequenas brincadeiras, pequenos jogos emocionais. E de alguma forma, o que a pessoa achava que aquilo não era perigoso o suficiente, ela ia se expondo cada vez mais. Ela ia se expondo cada vez mais. Até que por fim, descoberto e desprotegido, o óleo acaba sendo contaminado, o perfume, o bom testemunho acaba sendo comprometido. E o desafio que eu quero te trazer hoje, querido, não diz respeito a como você vai vencer a força da correnteza contra a qual você está nadando, mas diz respeito a você não desistir de continuar contra a correnteza ou na contramão. Porque se eu e você perdemos a capacidade de sermos diferentes, se eu e você perdemos a capacidade de resplandecer como luzeiros no meio do que a Bíblia chama de uma geração corrompida, perversa, então nós estamos comprometendo aquilo que Deus quer fazer não só em nós, mas através de nós. E a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse junto, diante do que esse texto nos ensina, daquilo que ele nos fala, é que pequenas concessões, que ele pode trazer grandes prejuízos. Você pode falar isso para alguém perto de você? Diga para ele, pequenas concessões trazem grandes prejuízos. A verdade é que às vezes a gente tenta ficar fazendo uma classificação do que é pecadão e do que é pecadinho, do que é muito perigoso e do que talvez nem tanto. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Eu li isso num livro de um pastor argentino que vive na América, chamado Sérgio Scataglini. Ele diz o seguinte: ninguém poderia considerar a ideia de comprar uma garrafa de água mineral em cujo rótulo estivesse escrito 98% de pura água mineral e 2% de água de esgoto. Ele diz, contudo, muitos cristãos permitiram que o esgoto espiritual se infiltrasse na sua vida. A pergunta é, você compraria, não só compraria, você beberia uma garrafa d'água que tivesse essa menção no rótulo? De repente você pega lá e vê 98% de água mineral pura e 2% de água de esgoto. Você beberia isso? Mas só 2%. Mas nenhum de nós beberia. Agora a pergunta é, por que você acha que Deus vai engolir só 98% de santidade da sua parte? Alô? Vocês estão aí ainda? Muitas vezes a gente tem deixado que algumas coisas entrem. No livro de Cantares, no capítulo 2, no versículo 15, a Bíblia fala de algo, isso me chama a atenção desde a minha adolescência. Fala das pequenas raposinhas que destroem as vinhas. Às vezes a gente não faz ideia do poder de algo pequeno para trazer um estrago grande. Eu creio que eu e você precisamos entender uma verdade, que a santidade de Deus é o nosso maior patrimônio. Depois que você veio a Jesus e se converteu, você precisa agora ter uma atitude de guerra, de lutar contra o pecado e de viver, na contramão de todo um sistema de valores que não tem nada a ver comigo, contigo. Porque agora nós nascemos de novo. Outro dia alguém falou para mim, vocês parecem são de outro mundo. Eu falei, é literalmente isso. Nós somos de outro lugar. Nós somos de um outro reino. Nós vivemos numa outra esfera. Quando eu e você, querido, entendemos, abre comigo em Hebreus capítulo 12, quando eu e você entendemos o que é ser inserido nesse novo lugar, a gente vai entender qual é a importância de proteger esse óleo. Porque muitas vezes a gente não trata isso como se fosse algo de valor. Qualquer pessoa, querido, que tenha consciência de ter algo de valor,
ela vai de alguma forma lutar para proteger isso. Eu vi uma reportagem uma vez que dizia que as pessoas que saem do banco com muito dinheiro no bolso, embora normalmente quem está na rua não possa imaginar o que está no bolso de cada um, falava de como alguns ladrões conseguiam sacar logo, manjar logo quem era a pessoa que estava saindo com mais recursos. Porque há uma linguagem corporal que denuncia. A pessoa está andando, ela fica tocando a mão no bolso, uma atitude de consciência, está aqui ainda. Ela quer tanto proteger aquilo, ela está tão preocupada de perder aquilo, que às vezes ela acaba até expondo aquilo. Porque a verdade, querido, é que quem está consciente de que tem algo de valor, alguma coisa para guardar e proteger, ele não consegue só simplesmente desligar. E se a gente tivesse a mesma consciência espiritual, eu creio que eu e você provavelmente também não desligaríamos. Lembro de uma vez que meu filho era bem pequeno, e a gente foi visitar alguns irmãos. A gente estava numa dessas praias de Santa Catarina. Eu acredito que a gente estava perto ali de Itapema, mas a gente estava naquele lugar, naquela casa cedida por algum conhecido, num lugar que não era o mais privilegiado, mas para nós que quase não podia ir para a praia já estava ótimo. Mas aí eu fui visitar um outro irmão que também estava na praia, só que ele estava num lugar mais privilegiado. Quando cheguei lá, eu falei, gostei daqui. Ele falou, pastor, na verdade a gente tinha que visitar fulano. Falou de uns outros amigos nossos da igreja, todo mundo era do interior do Paraná. Falou, esses estão numa casa, de frente para a praia. Eu falei, vamos ver a turma. Liguei para eles. Chegamos lá, pensa num lugar, irmão, maravilhoso. O quintal da casa já era assim, a saída para a praia, para o mar. E eu lembro quando a gente juntou a turma, juntou também todos os filhos pequenos de todo mundo. Pensa naquela molecada correndo junto, gritando, pulando. E um dos irmãos tinha alugado a casa. E eles, apesar de serem gente de posse, eles se uniram algumas famílias para fazer aquilo junto. Eu fiquei tentando imaginar quanto que eles pagaram naquilo. Logo que nós chegamos, eu falei, cara, que casa legal. Ele falou, o único porém é quando a gente está com criança, tem que cuidar, porque esse negócio já vem todo mobiliado. Quebrar qualquer coisa que tem que pagar. Já entendi o recado, E eu lembro que meu filho correndo com a molecada, com todo mundo junto ali, eu chamei ele, falei para ele, para de correr, para de pular, para de se agitar desse jeito. Se você quebrar um negócio desse, papai está lascado. Tá bom, pai. Ele ficou quietinho um pouquinho, uma criança junto com os outros, daqui a pouco estava lá na bagunça. Aí eu chamei ele de novo, falei, filho, presta atenção, porque é a segunda vez que estou te falando, para de correr, para de pular, para de agitar o negócio desse jeito, senão eu vou ter que te disciplinar. Eu já falei uma vez, eu te dei a chance. Não, tá bom, pai. Dessa vez ele parou um pouquinho, mas daqui a pouco ele estava no meio do fervo de novo. Eu chamei ele e falei, nós vamos conversar. Infelizmente, como eu falei, eu vou ter que te disciplinar. Era um toquinho de gente. Eu falei, pai, o senhor tem toda a razão, eu mereço apanhar. Eu falei, réu, confesso. Falei, vai facilitar meu trabalho. Ele falou, pai, o senhor tem toda a razão, e eu mereço mesmo. Mas só queria te falar uma coisa antes. Não é que eu quis te desobedecer. Eu falei, você não quis me desobedecer, você desobedeceu sem querer. Ele falou, não, pai, é que eu sou criança, eu esqueci. Mas eu mereço, eu só queria que o senhor soubesse que eu não quis assim te afrontar. Ficou até difícil levar o processo adiante, irmão. De qualquer forma, eu falei, você vai ser responsável por ter esquecido. Eu acho que algumas vezes eu e você, quando damos umas mancadas para Deus, até caberia desculpa. A gente dizer, Deus, não é que a gente quis desobedecer. Às vezes a conversa seria que eu esqueci. Mas quando eu e você, querido, deixamos de alimentar a consciência espiritual que a gente deveria ter, nós já estamos errados. Você está entendendo isso? Então vamos ler Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 1 até o 4, ele diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Eu gosto da NVI, que diz, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz,
não fazendo caso da ignomínia, está sentado à direita ou à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Então, do que ele está falando? Está falando de como eu e você temos que travar guerra contra o pecado, contra o embaraço, contra as coisas que tentam nos amarrar. E ele usa Jesus como exemplo. Diz que eu e você temos que ficar olhando firmemente para ele. Olhar para ele, querido, não só como quem é responsável pela nossa salvação, como quem a gente deve honrar pelo perdão dos pecados, mas olhá-lo como referência. Porque a Bíblia diz que ele suportou grande ou tamanha oposição dos pecadores contra si. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, pensa num cara que sabia o que era estar na contramão. Pensa num cara que sabia o que era a oposição de todo um sistema, não só de pecado, mas de pecadores andando naquela direção contrária. Agora o texto diz, leve isso em conta para que vocês não venham desmaiar nas vossas almas. E está falando de um nível de abatimento profundo, versículo 4. Ele diz, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Olha o que a Bíblia está dizendo. Nessa guerra que vocês estão travando contra o pecado, vocês ainda não chegaram ao nível de resistir até o sangue. O que é resistir até o sangue? É dizer, eu derramo o meu próprio sangue, eu morro, mas não me entrego. A Bíblia diz que você não chegou a esse ponto ainda de dar a sua vida para não pecar. O que faz com que eu e você que tenhamos que avaliar o valor que a santidade tem. Se a Bíblia está dizendo que é melhor eu e você derramar o próprio sangue, morrer, mas não se entregar para o pecado, qual é o valor da santidade na minha e na sua vida? Basicamente a Bíblia está dizendo que ela vale mais do que a nossa própria vida. Você dá valor à sua vida? Outro dia um cara chegou para mim e falou, pastor, se alguém quisesse comprar o seu dedo minguinho da mão esquerda e fizesse uma proposta e te oferecesse $1 milhão para você amputar e vender o dedo, ficar sem ele, você venderia? Eu falei, eu não. Ele falou, estou falando de $1 milhão. Eu falei, nem por 10, nem por 100 milhões. Eu lembro que ele olhou para mim e falou, esse dedinho é caro, hein? Vale muito. Eu falei, vale muito. Não tem dinheiro que eu faça com que ele possa ser vendido dessa forma, não. Aí esse camarada olhou para mim e falou, então, a gente tinha que pensar quanto é que não deve valer a santidade de Deus na nossa vida. Sabe por quê, querido? O próprio Jesus faz a seguinte afirmação. Se você depois, que quiser, pode dar uma espiadinha lá em Mateus 5, de 27 a 30. Jesus disse, se o teu olho te faz tropeçar, é melhor você arrancá-lo e lançar fora de você, do que usá-lo para pecar. E disse, se tua mão te faz pecar, era melhor você arrancar a mão inteira e lançar fora, do que preservando ela, acabar se inclinando ao pecado. O que é que Jesus está dizendo? Que a santidade, querido, vale mais do que o seu olho, mais do que sua mão, mais do que seu pé, porque ele também fala a respeito do pé. Hebreus, quando fala de resistir, de não resistir até o sangue na luta contra o pecado, está dizendo que na verdade a santidade de Deus não vale mais só do que os pedaços do corpo da gente, vale mais do que a vida da gente. Chega ali na metade, fica uns 2 dedinhos da água, mas não encosta na água, e ele com jeito passou. Entrou do outro lado, falou, viu? Passei, não tem nenhuma sujeira aqui. Eu falei, então olha o que você quer olhar, vamos embora. Ele falou, entra. Eu falei, não vou ser cúmplice da sua burrice. Ele falou, sabe qual é o seu problema? Ele falando para mim. Foi que você não entendeu que eu sou invencível. Eu acho que eu passei muito devagar. Agora eu vou passar andando normal. Eu falei, não faz isso. Você já está do lado de dentro. Olha, não, vou passar andando normal porque você não acredita em mim. Aí ele vem, irmão, dessa vez não vem com cuidado, precisando devagar. Ele entra na tábua, ele vem, andando rápido, do jeito que ele vai andando. Aquela tábua vai mexendo. Ela começa a tocar com a parte de baixo na água, balançou a água, mas não me pergunte como. Por causa da espessura da água, a água não passou por cima da tábua e não sujou nem a sola. Quando ele chegou do outro lado, já estou impressionado. Aí ele falou, vamos entrar. Eu falei, não vou. Ele falou, então agora eu vou passar correndo. Eu falei, não. Eu falei, você está pedindo, você já entrou devagar, deu certo. Voltou mais rápido. Eu falei, tem um limite, uma hora, não, eu vou passar correndo.
E ele passa correndo, querido, mas correndo mesmo, ele tem um pique, passou batendo o pé na tábua. Não me pergunte como, porque cada pisão que ele deu na tábua, irmão, aquela tábua batia na água, espirrava, e era uma água vermelha, né, suja mesmo, espirrava água para todo lado. Eu não sei te explicar como ele chega do outro lado, irmão, não tem uma sujeira no tênis. Eu já estava começando a achar que ele era invencível. Aí ele falou, vem, eu falei, não vou. Aí ele falou, agora eu vou passar pulando. Só faltou dizer, sua anta, não faço, vou passar pulando porque eu sou invencível. O irmão já estava até achando que talvez ele conseguisse. E lá vem meu primo. E quando ele dá um pulo bem na metade, irmão, pensa na tábua que desceu com o peso dele para dentro da água. Mas sumiu os 2 tênis de cano alto lá para dentro. Eu só lembro quando a tábua volta e tinha 2 respiros do lado de dentro, jorrando aqueles 2 jatinhos d'água, água suja. E eu lembro que ele olha para aquilo, olha para mim, e aí com a cara de pau, como se tivesse surpresa, de sujou. Aí ele olha para mim e falou, quer saber, já que sujou mesmo, da onde ele está em cima da tábua, ele pega e pula com tudo na poça d'água. Eu não sei se ele queria espirrar água em mim, né, que bagunça ele queria fazer, mas a hora que ele pula, meu primo desapareceu, sumiu, irmão. Eu levei um dos maiores sustos da minha vida. Eu fico pensando o que é que vai ser o arrebatamento da igreja quando Jesus voltar. Você está com alguém, ele sumiu. E era só uma poça d'água, pelo menos a gente achava que era. Eu não sei quanto tempo levou, meu primo, né, era o mais envolvido com natação da família inteira. Ele era o cara que mais aguentava manter o fôlego dentro d'água. Me lembro de vezes dele ficar mais de 2 minutos, e para eles era brincadeira, quando a maioria de nós não aguentava muito. Eu sei que depois de um tempo, eu estou ali em estado de choque, tentando entender o que aconteceu, a mente não está processando o desaparecimento do meu primo. De repente sai uma mão e... é fundo aqui! Tinha um poço. O poço era de 1 metro por 1 metro, e a tábua estava ali por causa do poço. Mas porque choveu o dia inteiro, aquele poço foi enchendo, virou aquela poça d'água enorme. E nessa dele correr e pular, a tábua andou, saiu do lado. E a hora que ele pula, sem saber, ele acerta exatamente o lugar do fosso. E do jeito que ele pulou com força, ele desceu. Só que estava cheio de entulho lá embaixo. Tinha galho de árvore, tinha arame. E aquilo enrolou nas pernas dele. Ele ficava debatendo, ele não tinha espaço, não tinha como enxergar, porque a água era escura, né? E ele ficou numa luta desesperado para escapar, para conseguir subir. E quando subiu, querido, ele estava por muito pouco de se afogar. Por muito pouco ele não morreu. Um dia desse alguém me perguntou o que é que rolou com a tia. Eu falei, você sabe que eu nem lembro. A angústia, o desespero do que aconteceu ali foi tão grande, irmão, que a hora que ele saiu vivo dali, eu estava nem aí, acho que nem ele estava aí de apanhar. Mas a história eu tinha praticamente esquecido. E nesse dia, no sonho, aquela pessoa, aquela voz fala para mim, conte a história do seu primo. E o Senhor me disse através dessa pessoa, porque muita gente dentro da igreja hoje tem vivido a vida espiritual exatamente do jeito que o seu primo fazia. E diz, eu vou me expor um pouquinho, ele vai todo cheio de cuidado, porque no fundo ele até não quer sujar, mas quando ele vê que se safou, ele ganha um pouquinho mais de ousadia, e ele acredita que na próxima ele não precisa passar tão devagar, e quando ele escapa de novo, ele ganha um pouquinho mais de ousadia, ele acredita que ele agora pode passar correndo, e quanto mais ele se safa, mais ele acredita que ele é invencível. E esse foi o problema de Sansão, querido. Você vai olhando para a vida de muita gente na Bíblia. Era gente que foi brincando com a impureza, gente que foi brincando com o pecado. E porque durante muito tempo se safou, achou que nunca seria surpreendido com algo. Aquela noite, aquela pessoa me falou algo que me trouxe muito temor. Ele me disse, aquele dia quando seu primo desceu no fundo do poço, se enroscou. O anjo disse, Satanás reivindicou a vida dele por conta da desobediência. Mas Deus, apesar de tudo isso, foi misericordioso e o guardou. E o protegeu. E por muitas outras vezes, porque meu primo, querido, ele não sabia a hora de parar. Eu lembro que ele me introduziu uma experiência lá em São Paulo, na capital, na estação da Sé, no metrô. Ele chamava aquilo de adrenalina de pobre. Ele dizia, cara, rico pratica os esportes radical de adrenalina.
pula de bungee jump, de paraquedas. Eu falei, o que é adrenalina? É passar medo. Ele diz, pobre pode passar medo de graça. Então ele passava a linha amarela de proteção do metrô, ele vinha até o fosso, que é pelo menos essa altura aqui, ele alinhava a ponta do pé com o lugar do fosso, ficava com o nariz alinhado com a ponta do pé. E tem um metrô, querido, na estação da Sé, que ele não para para baldeação. Eu não sei se é a linha, se é o horário, se quando está muito cheio, mas ele passa e não para. Uma vez eu conversei com um irmão, porque eu contei essa história, o cara me procurou, falou, pastor, eu sou funcionário do metrô. Ele falou, o senhor quer saber a velocidade que o metrô passa quando não para? Ele falou, a média é 60 por hora. Às vezes 70, tem casos de 80 por hora. Agora, irmão, imagina aquele comboio de ferro, passando, não precisa nem pensar 80, 60 por hora. E você ali com 2 dedos no nariz. Se alguém esbarrar em você sem querer, você está morto. Ele ficava lá, a hora que passava, estou vivo. E ele dizia, adrenalina de pobre. Meu primo tinha um monte de coisa que ele nunca sabia o limite, ele nunca sabia a hora de parar. Aquela pessoa na visão, no sonho, me dizia o seguinte, o que aconteceu entre vocês dois naquela tarde foi profético. Eu falei, o que tem de profético? Não, era 2 meninos brincando. E diz, o que aconteceu naquele dia teve repercussões proféticas. Porque vocês estavam tomando decisões, queriam selar o destino de vocês. A pessoa me disse, você podia ter entrado a qualquer momento com ele, porque você não estava debaixo da proibição de sujar o seu tênis. Ele diz, mas dentro de você, você teve a coerência de respeitar uma ordem dada, de não afrontar e desobedecer de forma clara, de escolher não ser cúmplice naquele ato deliberado de desobediência. Ele diz, esse tipo de decisão tem te guardado até hoje. Ele disse, seu primo, por muitas vezes, o diabo reivindicou a vida dele, não foi só aquela. Mas ele nunca soube a hora de parar. No dia 23 de agosto de 1995, alguns de vocês nem tinham nascido. Eu tive um acidente de carro, eu só não morri por um milagre. Eu fui parar na UTI com traumatismo craniano, uma situação que os médicos diziam, a gente não entende como é que você está vivo. Eles mostraram pela tomografia os danos que eu tive com o traumatismo e disseram, a maior parte das suas pancadas foi na região da fonte. Com esse tipo de pancada, e a gente lê a força da pancada pelo resultado que está aqui, e diz, num lugar como esse da fonte era fatal. Os médicos e enfermeiros ficaram dizendo, olha, teu santo é forte, alguém lá em cima vela por você, não sei como é que você está vivo. E muitos deles disseram, foi milagre você ter escapado. Mas aquele anjo me disse, ao longo da sua vida você fez escolhas que preservaram a sua vida e deram a Deus a legalidade de estender sobre você proteção. Mas eu fiquei 2 dias naquela UTI. Quando eu saí da UTI, eu recebo a notícia que ninguém conseguiu me dar, porque eu estava na UTI. Enquanto eu estava sobrevivendo de forma milagrosa ao meu acidente, meu primo, eu tinha 19 anos de idade quando isso aconteceu. Meu primo, com 18 anos, porque ele era um ano mais novo, naqueles 2 dias, ele tinha morrido e tinha sido já enterrado. Um traficante botou uma arma na cabeça dele, fez ele engolir 3 papelotes de cocaína. E antes que ele conseguisse chegar no hospital para fazer a lavagem, porque ele já correu desesperado, os papelotes estouraram, ele teve uma overdose. Ele conhecia a palavra de Deus, embora não vivesse nela há muito tempo. Eu não sei dizer se ele teve tempo ou lucidez para se arrepender na última hora. Eu não sei se eu vou encontrá-lo um dia na eternidade. Eu espero que ele tenha se arrependido, lembrando de tudo que ele foi ensinado. Mas aquele dia, aquela pessoa me disse, as escolhas dele, a disposição de brincar com a tábua, foi o estilo de vida dele. E foi que deu a legalidade ao inimigo de roubar a vida dele ainda muito cedo. Irmão, algumas coisas que eu e você precisamos entender. Eu não venho aqui apontar o dedo para ninguém. Às vezes já é difícil lutar contra o pecado e parece que os outros, em vez de ajudar, descem o porrete na cabeça da gente. Mas eu quero te encorajar, querido, a buscar a graça e o socorro em Deus, mas dizer, eu vou proteger a unção e a santidade de Deus na minha vida. Eu não vou permitir que as moscas, que as pequenas impurezas fiquem entrando. Eu não vou negociar, com
aquilo que pode trazer impureza para a minha vida, porque um pouco de impureza, ele tem o poder de comprometer muita coisa boa na minha e na sua vida, inclusive a unção de Deus. Eu queria que a gente pudesse terminar essa primeira noite com um momento de oração. Que a gente pudesse pensar a respeito disso, não só aqui e agora, mas mesmo depois de sair desse lugar. Eu não sei como você tem vivido e como você tem agido. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: como é que está esse óleo na sua vida? Não só a unção de Deus, mas o bom testemunho que o Espírito Santo pode te levar a dar. Você está protegendo isso? Você está guardando isso? Porque não adianta, querido, a gente ficar na contramão do sistema na hora de declarar valores, mas por dentro a gente está fluindo na mesma direção que eles. A razão pela qual Jesus bateu de frente com os fariseus, bateu pesado, é porque o discurso deles era de santidade e contrário a tudo. Mas as práticas, o lado de dentro, não combinava com o discurso que eles faziam. Jesus comparou eles a alguns sepulcros e diz: ó, por fora a coisa está ajeitada e bonitinha, mas por dentro está suja, está podre, está estragada. É muito fácil às vezes a gente só bater o pé e dizer: não, eu não compactuo com isso. Mas lá dentro, querido, como é que está o meu e o seu coração? Porque a gente, como cristão, levanta para dizer que defende a família, mas na hora que está assistindo um filme romântico, a gente está torcendo pelo triângulo amoroso para que aquilo dê certo. A gente toma uma postura e um discurso que tem que ser careta, mas às vezes está se divertindo às custas de violência, droga, bebida, até naquilo que a gente assiste, gosta e curte. E a gente não percebe como algumas dessas coisas vão chegando e entrando aos poucos. E a gente não percebe o quanto isso está comprometendo o que Deus nos deu. Eu não vim aqui te apontar o dedo. Eu não vim aqui jogar pedra em você. Eu vim aqui essa noite dizer: o Deus que te ama mais do que você consegue imaginar ou entender. Ele quer que você tenha cuidado. Ele não quer que você se afaste dele. Eu quero que você tire um momento para falar com Deus aí no seu lugar. Eu pedi para você ficar em pé, talvez mais pelo costume ou para parecer mesmo que estava acabando. Mas você pode orar como você quiser, em pé, sentado, de joelho. Eu só queria te pedir algo: esquece quem está perto de você. Eu gostaria de pedir que ninguém conversasse essa hora. Porque às vezes você não sente que Deus está mexendo com você, mas pode estar atrapalhando alguém com quem Deus está tentando falar ou fazer alguma coisa. Eu quero que você possa orar, que você possa olhar para a sua própria vida, se examinar, ou talvez até usar de sabedoria, como diz lá o salmista: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Tem hora que a melhor forma da gente se examinar não é se examinar sozinho, é pedir ajuda de Deus, é pedir o auxílio do Espírito Santo. E eu quero que você faça isso agora. Eu quero que você se pergunte: como é que está esse óleo? Ele está tampado ou está descoberto? Tem mosca caindo ou não? Caíram poucas ou já enfileiraram aos montes? Mas independente de onde você está, você diz: pastor, estou guardando esse óleo, defendendo ele com unhas e dentes. Talvez seja a hora de você tomar um compromisso e uma determinação ainda maior de dizer: eu vou defender o maior patrimônio de Deus na minha vida, que é a santidade. Talvez você diga: pastor, eu dei minhas bobeiras, eu andei deixando esse negócio de estampado. Hoje é um dia onde você pode não apenas se arrepender, mas se colocar debaixo do sangue de Jesus, receber perdão, justificação, santificação de novo para a sua vida. Talvez seja a hora de você diga: Deus, eu quero firmar um compromisso com você. Eu não quero expor, eu não quero estragar, eu não quero comprometer o que você fez. Talvez você é alguém que está brincando com algumas coisas. Talvez você está naquele jogo de flertar com o mundo e com o pecado. E porque por enquanto você não viu nenhuma consequência séria ou drástica, você vai se atrevendo a abusar um pouquinho mais, sem saber que daqui a pouco tem um poço esperando para te engolir. Deus, nós pedimos tua ajuda hoje.
Eu tentei da melhor forma possível ajudar meus irmãos e irmãs nesse lugar hoje a entender, a receber a tua palavra, a corresponder contigo e com aquilo que o Senhor está falando. Espírito Santo, só você pode tornar viva essa palavra dentro de cada um de nós. Só você pode fazer com que ela seja mais do que um discurso ou uma palestra. E é por isso que nós oramos nessa hora. Clamamos tua graça, clamamos teu favor, Senhor, clamamos teu toque nessa hora. Em nome de Jesus. Que essa noite possa ser, ó Deus, um tempo de restauração. Que possa ser um tempo de dizer, eu vou peneirar e limpar de novo esse óleo, e eu vou tampar, e eu vou recomeçar. Que possa ser um tempo, ó Deus, onde a tua advertência alcance não só a nossa cabeça, mas o nosso coração. Eu oro que não apenas o temor do Senhor venha sobre nós, mas o socorro do teu Espírito, a tua graça, para que possamos, ó Deus, tomar uma decisão firme, resoluta, de honrarmos e respeitarmos a santidade do Senhor nas nossas vidas, o óleo da unção, o bom testemunho, em nome de Jesus.